Bom dia, meus amados irmãos e prezados amigos que nos ouvem mais uma vez. Para a gente é sempre uma alegria podermos estar juntos, louvando, engrandecendo ao nosso Deus, parando aqui para refletir nesse domingo pela manhã sobre a graça do nosso Senhor, sobre a sua palavra, sobre aquilo que Ele tem a nos ensinar em nossa vida. Eu gostaria que alguém me desse o controle, o passador de slides e colocasse os slides ali para funcionar. Acho que tem que descongelar aqui. Alguém chama ali os meninos ali para poder descongelar. Graça vai nos ajudar nesse processo. Muito bem. Enquanto os slides vão aparecer ali, a gente vai fazer a nossa introdução aqui, tá certo? Veja bem, certamente que existem dezenas de formas de se terminar um casamento. E eu gostaria de dar uma palavra aqui introdutória dizendo assim, que essa reflexão da gente hoje, ela é, na verdade, para aqueles que já são casados, há muito tempo de casados, tá certo? Para aqueles que estão quase casando, assim, estão na beirinha de se casar, tá certo? Existem esses aqui também nessa manhã, né? E também essa reflexão de hoje é para aqueles que nem estão pensando em casar ainda, nem têm ideia de que vão casar ou não, ainda estão numa dúvida tremenda se casam ou se compram uma bicicleta, como o pessoal dizia antigamente. É para todo mundo aqui que tem essas três perspectivas, ou muito tempo de casado, ou quase na beirinha de casar, ou então que nem pensa em casar ainda, mas é para todo mundo. Porque a gente precisa entender que o mais importante do que a gente casar é manter o casamento, principalmente. O grande nó está aí, né, nessa manutenção do casamento. Então, por isso que eu queria dizer que nosso tema de hoje será 5 maneiras naturais de terminar um casamento. Ou seja, 5 maneiras muito comuns, muito simples, de que as pessoas, por esses caminhos, terminam destruindo, acabando uma relação totalmente. Quando nós falamos desses 5 comportamentos, nós falamos de 5 comportamentos corriqueiros. Coisas que parecem bobagens, coisas que parecem, na verdade, não ter sentido algum, mas que existe, na verdade, um peso muito grande nesses comportamentos. Ressalte-se o fato de que coisas como tidas como naturais, elas representam muitas vezes grandes perigos e um potencial dano enorme para uma relação a Deus. A dois, aliás. Na vida de Assuero e Vasti, foi assim. Sem perceberem esses comportamentos que eram comportamentos tidos como absolutamente normais, naturais, corriqueiros, comuns, bobos e etc., transformaram-se naquela gota d'água, naquele ponto em que se destruiu um casamento de muitos e muitos e muitos anos. Quero convidar você, portanto, a abrir sua Bíblia no livro de Esther. O livro de Esther fica mais ou menos no meio da Bíblia, pouco antes de Jó, pouco antes de Salmos. No capítulo 1, nós vamos encontrar a história do rei Assuero e a rainha Vasti. E é nessa história que nós pretendemos nos prender. Nós não vamos entrar aqui na história de Assuero com Esther, mas sim nesse primeiro casamento dele. Texto do capítulo 1, versículo 10, diz assim: ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitzar, Arbona, Bigtar, Abagatá, Zetar e Carcas. São nomes maravilhosos, né? Para você colocar nos seus filhos, viu? Você que não tem filhos ainda. 7 nomes para você escolher
Nomes bíblicos. Esses eram os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero. E o rei Assuero disse que se introduzisse na presença dele a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, e por meio dos camareiros, assim o rei se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a eles eram Caserna, Setade, Matá, Tarsis, Meres, Macena e Memucã. Os 7 príncipes dos persas e dos medos, que vinham à face do rei e se assentavam como príncipes do reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti? Essa era a questão. Diante da recusa da rainha Vasti em comparecer perante o rei para que ele a mostrasse aos convidados que estavam ali, o que fazer com esta mulher? Por ter desobedecido ao mandado do rei Assuero, por meio dos camareiros. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei a rainha Vasti pecou, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão os seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a rainha em sua presença, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Ou, em outras palavras, Vasti vai ser responsável por um motim feminino. Ou seja, se ela disse não ao rei, toda e qualquer mulher poderá também dizer não ao seu marido. E isso era um problema enorme. Daí então, eu não vou continuar lendo, mas o castigo da rainha Vasti é deixar de ser rainha, passar a viver na casa das mulheres do rei e nunca mais sair de lá em sua vida ou enquanto vivesse. Curve sua cabeça e ore comigo nesse momento. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus bendito, pela tua presença em nosso meio. Muito obrigado pela tua palavra, que ela é viva, eficaz, e ela sempre nos traz lições que são deveras importantes para o nosso dia a dia, porque ela é atemporal. Os seus princípios, os seus ensinamentos, os seus paradigmas, os seus valores, eles não têm fim. Por isso, Pai bendito, nós te agradecemos essa palavra e te pedimos que o teu Divino Espírito Santo transforme esta palavra em ensinamento, em lições, em coisas que nós podemos colocar em prática em nosso dia a dia através da ação desse teu Divino Espírito Santo, Paizinho amado e Deus de amor. Muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de poder te louvar e te engrandecer. Usa-me como instrumento, mero instrumento em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pergunta que nós queremos responder são 5 maneiras naturais de terminar um casamento. Primeira dessas maneiras naturais de terminar um casamento, a gente vai encontrar quando a gente lê o seguinte. Primeira lição, vamos dizer assim, desse texto para nós é essa daqui. Se você quer terminar um casamento de uma maneira natural, tome decisões apenas com base no prazer pessoal. O versículo 10 desse texto diz que o rei e toda a sua corte já fazia banquetes há 180 dias. 180 dias de festas, regada a muito vinho real. E por isso o texto começa dizendo que nesse último banquete, no 7º dia do banquete, o coração do rei já estava extremamente alegre. Veja bem, o texto não sugere que o coração do rei estava bêbado, ou que o rei estava bêbado, de forma alguma, não é essa a ideia.
Mas o texto quer dizer que, na verdade, esse rei estava no auge da sua euforia, do desfrute, do prazer, da alegria, da felicidade. Estava lá, 7º dia do banquete. Ele estava nas nuvens. Afinal de contas, esse homem era o homem mais poderoso da terra. E o nome dele significa exatamente isso, poderoso. Assuero significa poderoso. Então, Assuero estava nas nuvens da alegria, do prazer e da felicidade. E é aí, pensando exatamente nessa euforia, nessa alegria, nessa felicidade, que ele toma uma decisão. E a decisão dele é qual? Chamar a sua esposa para exibi-la como se fosse um troféu da sua coleção de riquezas pessoais. É claro e evidentemente que isso não ia dar certo. É claro e evidentemente que isso não ia funcionar. É claro e evidentemente que isso ia trazer problemas e dificuldades para o próprio rei, como trouxe. Porque a rainha, ela não queria naquele instante ser exibida, mostrada como se fosse um troféu do rei naquele instante. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Isso é você tomar decisão com base apenas no seu prazer pessoal, sem pensar nos outros. Sem pensar nos outros. Na modernidade, hoje em dia, a gente não faz mais isso, né? Eu pressuponho, né? Que ninguém pega a sua esposa, por mais bonita que ela seja, chama os amigos e diz assim, olha, vem aqui, veja que mulher eu tenho, que mulheraço, que beleza extraordinária. Eu poderia fazer isso? A minha é assim, a minha é desse jeito, vocês concordam comigo que ela é, né? Eu poderia muito bem, mas é claro que eu não sou louco de fazer isso, né? Porque vai aparecer os lobos querendo tomá-la de mim, evidentemente. Mas nós tomamos outras decisões com base no nosso prazer, na nossa alegria pessoal. Eu li há muitos anos atrás um livro chamado O Feijão e o Sonho. Não sei se vocês lembram desse livro, que é um clássico da literatura brasileira, O Feijão e o Sonho. Foi até uma novela, transformou-se também em uma novela. E eu lembro de uma decisão que o marido toma. O marido é representado pelo sonho e a mulher é representada pelo feijão. Porque a mulher é pé no chão e o marido é, na verdade, aquele homem sonhador, né? Então, esse camarada já faz 3 meses que ele está de salário atrasado. Ele é um indivíduo dedicado às artes, ele escreve e etc. E a mulher é aquela mulher que dá duro, que rala em casa, que lava roupa, que é responsável por tudo, preocupada. 3 meses que ele não recebe dinheiro. Uma filha doente. E aí chega o bendito dia que ele recebe o dinheiro atrasado. Ele recebe o dinheiro atrasado, ele vai direto numa loja de antiguidades que tinha na esquina por onde ele passava, e ali ele compra uma estátua de marfim com todo o dinheiro atrasado que ele tinha recebido. Quando ele chega em casa com aquela estátua de marfim, que a mulher descobre que ele recebeu os 3 meses atrasado, olha para a filha doente no leito ali, sem ter dinheiro para comprar um remédio para ela. Vocês sabem o que acontece numa hora como essa, né? Não é preciso ser nenhum adivinho para saber o que acontece num instante como esse. Esse é um exemplo de alguém que num casamento toma uma decisão com base no seu prazer pessoal. E ele ainda justifica dizendo, mas eu não podia perder essa oportunidade. Eu não podia perder de forma alguma. Esse é um objeto de um extremo valor. Tá bom, vamos deixar o rapaz do feijão e o sonho de lado? Agora me responda assim sinceramente. Entre uma televisão de 60 polegadas e uma máquina de lavar, você escolhe? Eu estou falando com os homens aqui, gente. Eu não pedi a opinião das mulheres aqui. Estou falando os homens. Entre uma televisão de 60 polegadas, rapazes, e uma máquina de lavar, vocês escolhem? Entre um par de sapato novo maravilhoso e você poupar esse dinheiro para o futuro, você escolhe o quê, mulher?
É um caso sério. Rapazes, a gente comprar um celular e consertar a geladeira que está quebrada, vocês escolhem? Opinião dos rapazes. A de vocês, mulheres, eu já sei, com toda certeza absoluta. E assim vai. Aí eu podia perguntar aqui, quem passou no teste aqui? Alguém aqui conseguiu passar nesse teste? Ou foram fiéis às suas raízes? O fato é que tomar decisões tão somente pensando no seu próprio prazer, na sua própria felicidade, no seu próprio deleite, na sua própria satisfação, desconsiderando as necessidades do outro, é uma forma, dentro de um casamento, é uma forma muito natural de você acabar com esse casamento. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Nem sempre o que acaba um casamento é algo, vamos dizer assim, bombástico, extraordinário, de grande monta, mas é algo absolutamente natural, porque as pessoas fazem essas escolhas, tomam essas decisões naturalmente, sem pensar nas consequências para a relação a dois. E aí a coisa desanda. Primeiro, então, a observação que esse texto nos traz é que se nós queremos terminar uma relação, a gente começa então a tomar decisões com base no prazer pessoal. Segunda observação que esse texto nos dá é que se você quer terminar uma relação, quer terminar um casamento, reaja às frustrações sempre de maneira emocional. Reaja às frustrações que você vai ter de maneira natural. A ordem, ela é estapafúrdia. A ordem é sem nexo. Venha e se mostre aqui para os meus convidados bêbados que já bebem há uma semana aqui como se fosse um troféu. Só que, quando o rei ouve o não da rainha Vasti, o que acontece? O texto vai nos dizer no versículo 12 que esse rei se enfureceu demais com o não que ele recebeu. A frustração foi tremenda. E o limite de tolerância à frustração de quem é poderoso é grande ou é pequeno? É pequenininho assim. Quanto mais poderoso você é, menos você é tolerante às frustrações que a vida pode oferecer. Portanto, o texto diz assim, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu. Vê bem o texto. Ardeu em sua ira. Na verdade, a palavra no original é muito forte. Ela significa rachar, explodir de raiva. O texto está dizendo assim, quando o rei ouviu o não da rainha Vasti, ele rachou, ele explodiu de raiva. Isso quer dizer que simplesmente a ira de Assuero foi extremada. Na linguagem popular de hoje, a gente poderia dizer assim, ele rodou a baiana. Seja lá o que significa rodar a baiana, né? Porque a gente diz algumas coisas que a gente vai dizendo e a gente nunca para pensar no que significa. Mas a gente poderia dizer assim, o rei rodou a baiana. O rei ficou furioso, o rei esperneou. O rei, na verdade, chutou o pau da barraca. O rei deu um piti. O rei ele deu um escândalo, ele deu um chilique, ele extravasou toda a raiva que ele tinha pela frustração que ele sofreu naquele momento, naquele instante. Mas, confessa comigo aqui, na sua relação a dois, você às vezes já não se espalhou assim também? Sim ou não? Na sua relação a dois, você muitas vezes já não teve vontade de dar uns gritos, ou deu alguns gritos no outro? Eu já vi muitas relações terminarem em momentos de explosão assim. Muitas, por falta de absolutamente o outro não ter controle pessoal. Pior ainda é quando nesses momentos de frustração você ouve o outro dizer assim, mas tem que me aceitar como eu sou. E eu sou assim mesmo.
Não sabia como eu era quando casou comigo? É claro que nenhum de vocês nunca ouviu essas palavras de forma, muito menos eu. Eu nunca ouvi de maneira nenhuma alguma coisa nem parecida com isso. Ou então, às vezes, a gente ouve expressões como: eu digo na cara mesmo. Eu não tenho papas na língua. Ser igualzinho o rei Assuero. Igualzinho. Portanto, se você quer terminar uma relação, continue dizendo coisas assim, desse jeito. Porque você está fazendo exatamente isso aqui. Você está reagindo às frustrações de maneira emocional. Absolutamente emocional. Saiba de uma coisa. O outro vai ouvir você dizer essas coisas durante um bom tempo. Ele vai aguentar, aguentar, aguentar e aguentar. Até um dia disparar. E saiba que ele vai disparar. Mais dia, menos dia, ele vai disparar. E aí você vai ficar sozinho, absolutamente sozinho. Ele ou ela, tanto faz, um ou outro. Um dia, ou ele ou ela vai embora. Tem os que terceirizam a sua falta de controle emocional jogando para família, né? A minha mãe me criou assim, o meu pai me criou assim, mas o seu cônjuge não é nem seu pai nem sua mãe. Sabia disso? Tem ideia disso? Então ninguém está aqui para receber desaforo, fúria, raiva, explosão emocional de ninguém. A gente precisa se tratar com respeito. Terceira coisa. A terceira maneira natural. Perceba bem que eu estou dando peso na palavra natural. A terceira maneira natural de você terminar um casamento é você começar a ouvir conselhos inadequados de amigos e amigas. Ouvir conselhos inadequados de amigos e amigas. Diante daquela frustração que o rei teve da explosão de raiva dele, o que foi que ele fez? Chamou aqueles amigos de nomes bonitos para orientá-lo, para dizer o que ele deveria fazer. Esses homens são chamados de sábios. Então perguntou o rei aos sábios, que por um acaso também eram os seus amigos mais achegados e mais íntimos, aqueles que já eram amigos do peito, que não o contrariavam nunca. Sacou? A gente só vai procurar a opinião desses, né? A gente nunca vai procurar a opinião de quem tem coragem de dizer a verdade na cara da gente. A gente vai procurar amigos e amigas para chorar no ombro dele. Fez isso comigo, não deu ninguém, o que eu faço agora? E é aí quando aquele sábio chamado Memucã diz que a rainha Vasti deveria ser banida, porque ela entortou tudo. A palavra do original que ele fala é ela pecou, ela entortou tudo. Ele amplifica o problema. Ele assume aquilo como se fosse uma ofensa para ele mesmo, porque ele diz assim, olha, diante do que ela fez, ouvindo aquilo que ela disse, as nossas mulheres também vão dizer o mesmo. E vai haver uma revolução geral aqui contra os homens. Portanto, prenda a rainha Vasti na casa das mulheres. Essa é a solução legal, pronta e definitiva. E ela nunca mais saia de lá. Eu fico impressionado como tem gente chamada de amigos e migas que conseguem ter solução para tudo na vida do outro. Você já notou isso? Se você está com um problema no casamento, você vai resolver isso com quem, meu camarada?
Se você está com um problema no seu casamento, você vai resolver isso com quem, minha camarada? Vai chorar nos braços das amigas e dos amigos? Os amigos e amigas têm soluções vapt-vupt, rapidinho. Foi mesmo? Fizeram isso contigo? Ah, esse camarada não merece ter você. Essa é uma maneira muito natural de você começar a destruir, demolir, derrubar o seu próprio casamento. Preste bem atenção nisso. Guarda isso na cabeça. Anota isso na tua Bíblia. Anota isso na tua agenda. Porque se você é casado, você já sabe do que eu estou falando. Tenho certeza disso. Se você não é casado, está prestes a casar, você já pode antever que essas coisas vão acontecer. E se você está longe de casar, um dia você vai precisar desses apontamentos. Então é bom você guardar em algum canto. Com certeza absoluta. Pode falar. Assim, né? Eu não sou casado, eu sou noivo. Mas assim, como eu vejo essa situação de você querer tentar resolver coisas internas com coisas externas, é como você tentar tampar um buraco por fora, em vez de tampar o vazamento por dentro. Porque se você tentar tampar o vazamento por fora, ele vai se abrir, ele não vai. Com certeza. Então eu acho que assim, no casamento é a mesma coisa. Tem que ser uma discussão externa, interna. E não externa. A solução não pode vir de pessoas de fora para dentro do casamento. A solução tem que vir de dentro do casamento para dentro do casamento. Você tem inteira razão. Esse pessoal, que é chamado de sábio aqui, eles são os sabe-tudos da vida alheia. Não tem nada mais fácil do que a gente resolver do que a vida dos outros. A vida dos outros a gente resolve com uma facilidade tremenda. Parece que está tudo desenhadinho no lugar, arrumado. Faça assim. Enquanto a nossa vida a gente não arruma. Mas dos outros a gente arruma fácil, 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 fácil. Então é a mesma coisa. Esse pessoal aqui eram chamados de astrônomos e advogados. Eles eram astrônomos porque entendiam das leis da astronomia. Eles eram advogados porque entendiam das coisas legais. Nem advogado, nem astrônomo entende de relação a dois. Sacou o que eu estou dizendo? Astrônomo entende de estrela. Vai falar de estrela, de planeta, de sol, de lua. Advogado vai falar de lei. Ou de como burlar a lei. Mas não venha falar de relação a dois, porque é outro departamento, é outra relação. E o rei vai se aconselhar justamente com os astrônomos e com os advogados do reino. Podia dar certo isso? Não, não podia dar certo isso de forma alguma. Ouvir essas pessoas é se deixar influenciar por conselhos inadequados. Inadequado. Por aqueles que você julga serem seus amigos e interesseiros. Porque era isso que ele era. Em quarto lugar, você quer terminar um casamento, uma relação a dois, crie distanciamento pessoal com seu cônjuge. Crie distanciamento pessoal com seu cônjuge. Essa também é uma maneira natural de você encerrar uma relação, terminar um casamento. Por mais que eu olhe para esse texto, eu não consigo entender porque havia nesse momento aqui uma duplicidade de banquetes. Vocês entenderam direitinho aí? Veja bem, o texto diz assim que o rei estava dando banquetes e mais banquetes já há 180 dias. Esse último banquete agora estava acontecendo há 7 dias. Mas havia um outro banquete paralelo dado por Vasti para as mulheres daqueles homens que estavam com o rei. Eram 2 banquetes. Um que o rei dava para os homens, príncipes, e esses astrônomos e sábios, etc. E era um banquete que a rainha Vasti dava para as mulheres daqueles homens. 2 em separados. Aí, havia duplicidade de comida, duplicidade de espaço,
duplicidade de escravos, duplicidade de gastos. Quando podia estar todo mundo num banquete só. E ele não precisaria ter chamado a mulher dele para vir se mostrar para os outros homens. Está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes, nós criamos distanciamentos. Nós, maridos e mulheres, criamos distanciamentos desnecessários. Viramos um clube do Luluzinha. Onde eu estou, ela não entra. Onde ela está, eu não entro. E assim sucessivamente. É a questão da privacidade. E na modernidade nós temos muito essa questão da privacidade, né? Eu preciso preservar a minha privacidade. Você tem o seu espaço, eu tenho o meu espaço. Não venha me sufocar querendo estar o tempo todo comigo, porque isso é um sufoco insuportável. Peraí, eu casei para estar com você ou não? Aí quando eu estou com você, você me sufoca? Que negócio estranho é esse que a gente está dizendo aqui? Que a gente está colocando aqui? Que história é essa de ter o meu banquete, o seu banquete? Eu dou um banquete, você dá o outro banquete. Mas não é assim. Não tem, eu acho que aqui não, né? Mas não tem homem que chega e diz assim, a sexta-feira à noite é minha e dos meus amigos. Eu vou para o meu jogo de futebol com meus amigos. A minha pelada, como se fala aqui no Nordeste. E a mulher diz assim, não, eu vou para o meu chá das 5 com as minhas migas. Então, você não tem espaço aqui nessa história. É o meu banquete, é o seu banquete. É o meu espaço, é o seu espaço. É a nossa privacidade que tem que estar aqui em voga. E sabe o que é o pior de tudo? O pecado mortal, imperdoável, que nem o Espírito Santo, na verdade, dá jeito, tente tocar no sacrossanto celular do outro. Nem se atreva. Saber a senha do celular do outro is impossible. Não é possível. De jeito nenhum. Porque o celular é a terra sagrada onde o outro não pode ter acesso. E as pessoas defendem isso com uma veemência extremamente grande. É um abuso de privacidade. É um abuso de privacidade. Peraí. Quem não deve não teme, né? Vamos começar por aí, né? Quem não deve não teme. Então, vamos pensar nisso direitinho. Olha, só existe um casal na Bíblia que é um exemplo disso para nós. Um casal que fazia tudo, absolutamente tudo, juntos e não tinha um problema nenhum com o outro. Sabe quem era? Já lembraram? Não vão lembrar. Eu vou dizer, Áquila e Priscila. Em todo o Novo Testamento, todas as referências a Áquila e Priscila são do que os dois estavam juntos. Eles recebem Paulo em casa juntos, eles viajam com Paulo juntos, eles ensinam a Paulo juntos, eles têm uma igreja na casa deles juntos. Tudo eles faziam juntos. Um banquete apenas. Diga comigo. Um banquete apenas. Não precisa de dois. Quanto mais você cria distanciamento com o seu cônjuge, mais naturalmente você se afasta dele e se envolve com outras coisas que não deveria se envolver. Quinto e último lugar. Se você quer outra forma natural, absolutamente natural, de você terminar uma relação, terminar um casamento, exponha o outro aos outros e gere constrangimento. Exponha o outro
aos outros e gere constrangimento. Entenda bem, o rei Assuero aqui, com 180 dias de festa, ele criou essa festa para mostrar tudo quem ele era e o que tinha. Ele já tinha mostrado o poder dele agregar pessoas a si. Tinha um monte de gente lá com ele. A elite estava com ele. Ele já tinha mostrado as riquezas da glória do seu reino. Ele já tinha mostrado o esplendor da sua excelência em grandeza. Tudo isso você vai ver aí nos versículos iniciais desse capítulo 1. Está lá, para você ler. Ele já havia mostrado a sua capacidade de dar banquetes. Ele já havia mostrado o luxo da sua casa. Esse texto descreve cortinas, taças de ouro, tudo que ele tinha, ele já tinha mostrado. Ele já tinha esbanjado vinho real. Vinho real. Não é aquele que a gente compra de 15 reais ali no supermercado, não. Era vinho real. Enfim, ele já havia exposto tudo para se mostrar perante as pessoas. A única coisa que ele não tinha mostrado ainda, ou exposto ainda, era quem? Vasti. Faltava expor Vasti. E ela era belíssima. Ela era linda, com certeza. Por isso ele diz que se introduzisse Vasti com a coroa. E alguns comentaristas aqui dizem que ele tinha dito assim, na verdade é para ela entrar nua, somente com a coroa de rainha. Por isso Vasti teria dito, nananina, nina, não. Nananina, nina, não. Eu sei que Esther é a personagem principal desse livro. O livro tem o nome dela. Mas eu confesso a vocês que eu sempre admirei Vasti pela sua coragem de dizer não ao rei. Perdeu com a sua coroa, perder de ser rainha, mas não se expor desnecessariamente a um bando de bêbados, porque o seu marido queria. Daí a gente entende a recusa de Vasti, que colocou a vida dela em risco. Do mesmo jeito que Esther coloca a vida dela em risco, porque vai ao rei sem ser chamada, Vasti também, do mesmo jeito, coloca a sua vida em risco, porque o rei a chamou e ela não foi. As duas, por atitudes inversas, elas correm risco de vida naquele instante ali. Então, portanto, essa atitude de expor o seu cônjuge é uma das maneiras naturais que existe e uma das piores maneiras de você terminar uma relação a dois. Sabe como isso aqui acontece hoje em dia? Muitas vezes eu vejo maridos fazendo piadas com as suas esposas na frente de amigos para que todo mundo sorria. Você já percebeu isso? Já viu isso? Eu já vi também esposas fazendo a mesma coisa, fazendo gracinha, expondo o marido a ridículo diante dos amigos, pelo prazer de expor, ou pelo prazer de se mostrar maior e melhor do que o marido, do que a esposa. E isso é uma bela maneira de você colocar em risco a sua relação a dois. Toleramos, às vezes, silenciamos, às vezes, levamos na esportiva, às vezes, mas aquilo vai se acumulando. E um dia o sujeito diz assim, essa pessoa ela não me respeita. Ela não gosta de mim como deveria gostar. Enfim, parece que o ser humano amado, com quem nós nos casamos, ele vai perdendo o encanto, o brilho, e a gente vai fazendo questão de humilhá-lo perante as pessoas, através dessa exposição. Essa é a quinta maneira muito natural de você destruir um casamento, destruir uma relação a dois. Concluindo, Assuero, na verdade, ele
se separa de Vasti e termina casando com Esther. E com Esther, a atitude dele muda completamente. Capítulo 2, versículo 17, a gente vai entender porque a atitude de Assuero com Vasti, aliás, com Esther, muda. Capítulo 2, versículo 17 diz assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. O que é que eu quero dizer com isso? É que quando há amor de verdade, nós não tomamos decisões apenas com o nosso prazer pessoal. Quando há amor de verdade, nós não reagimos às frustrações com desequilíbrio emocional, com explosão emocional. Quando há amor de verdade, nós não ouvimos conselhos inadequados de amigos e amigas que põem em risco a nossa relação. Quando há amor de verdade mesmo, nós não criamos distanciamentos entre nós e o outro. Nós fazemos questões de estar juntos o tempo todo. Quando há amor de verdade, nós não expomos os nossos cônjuges a ridículo na frente de outras pessoas. Por expor, simplesmente por expor. Tudo isso porque há amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 8 nos diz: o amor, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera de forma alguma. O amor, ele vence com certeza. O amor é o que vence as maneiras naturais de destruir um casamento. Tenha certeza disso. Curve sua cabeça, ore comigo nesse instante.